Olá, estamos aqui com a Web Rádio SBIM, Vacinação e Longevidade, uma atividade que a SBIM trouxe para facilitar, para disponibilizar mais conhecimento para todas as pessoas interessadas em imunizações. Estamos recebendo aqui no estúdio a doutora Flávia Bravo, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional Rio de Janeiro, é membro da Comissão de Revisão de Calendários e Consenso da Sociedade Brasileira de Imunizações, não é isso, doutora? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vamos conversar com a doutora, todos, né? Vamos conversar com a doutora Flávia sobre a vacinação do viajante. Doutora, o mundo hoje, como a gente costuma brincar, virou uma ervilha, né? As pessoas se deslocam com muita facilidade, não só pelo país, mas por todo o mundo, né? Hoje, felizmente, a gente teve um barateamento das passagens aéreas, que facilita o deslocamento. E a gente brinca dizendo que vírus não tem fronteira, não é isso? Ele precisa só de uma pessoa que leve para onde ela for, que pode ser alguém no Japão vindo para o Brasil. O turismo aumentou muito, o turismo de negócio, o turismo de lazer, não é isso? Turismo médico, gente que viaja para atendimento médico. Gente que viaja para atendimento médico, gente que vai participar de atividades de reciclagem, como a Jornada Nacional de Imunizações, por exemplo, que se desloca, a gente recebe pessoas de outros países, do estado inteiro. Você sai de férias e vai para um estado, para uma região totalmente diferente da sua, muitas vezes com atividades que podem trazer riscos físicos, mas também riscos de contrair infecções por vírus, bactérias, e muitas dessas podem ser evitadas por vacinação, não é isso? Qual a importância da vacinação do viajante? Então, na verdade, a saúde tem que fazer parte, né, do pensar e organizar uma viagem qualquer que seja o motivo, seja para umas férias, para lazer, que você quer aproveitar aquele tempo, aquele investimento que você está fazendo, seja para uma viagem de trabalho, onde você tem que exercer uma atividade, você está sendo remunerado, tem um investimento da empresa nesse funcionário e ele tem que estar ok para exercer sua atividade. Ainda temos o turismo, que hoje em dia vem crescendo, médico no sentido de pessoas buscando atendimento médico em centros onde há oferecimento de melhor qualidade para determinado procedimento. Então, essa pessoa ela tem que estar ok de saúde para poder realizar, seja o que for que ela foi buscar. Então, na verdade, a preocupação com a saúde, ela deveria, na minha opinião, está acima da preocupação com a roupa que eu vou comprar, o meio de transporte que eu vou usar, porque se eu não tenho saúde, nada do que eu organizei para aquela viagem pode dar certo, se eu não estiver bem. E se a gente pensar, né, no mote aqui da Rádio Web, vacinação e longevidade, a gente tem que pensar também na enorme quantidade de viajantes da 60 a mais, né? Como a gente diz, acima de 60 anos. São pessoas que têm uma suscetibilidade maior para infecções. Elas podem ser, na maioria das vezes, né, existe alguma comorbidade que seja discreta, mas existe. E, de um modo geral, essa população vai em busca de diversão, de conhecer os lugares, e imagina essas pessoas ou adoecendo, né, por alguma doença imunoprevenível, ou descompensando sua doença de base e isso estragando tudo, né? Então, na realidade, quando a gente pensa de saúde do viajante, é muito mais amplo do que vacina. E muitas medidas de proteção devem ser analisadas e são possíveis para reduzir o risco. E vacina está entre essas medidas, né? A gente pode ver, por exemplo, agora o que está acontecendo em relação ao sarampo, né? Não é que foi turismo, mas veio de fora esse sarampo, né? Ele foi trazido para a gente. Então, a gente tem que pensar tanto do ponto de vista de adoecer longe de casa, como de trazer para casa alguma infecção e contaminar a própria pessoa e a comunidade dela, né? A gente tem casos de pessoas estrangeiros que passaram pelo Brasil, estavam já transmitindo a doença, mas sem ter sintomas, se descobriram doentes no seu país de origem, mas infectaram pessoas aqui que estavam suscetíveis, né? Daí a gente tem as duas coisas, né? A importância de você, quando vai viajar, se prevenir para não contrair, não transmitir, e a importância de
quando você está no seu país também, manter a vacinação em dia, porque se a sua vacinação está em dia, você não é suscetível, Exatamente. não é isso? Você fecha as brechas para que alguma infecção ressurja, né? No caso, por exemplo, do sarampo, a gente tinha controle, né? Sim, E se a gente tivesse uma alta ressurgiu. cobertura vacinal no Brasil, mantendo isso, não estaria sofrendo as A consequências. verdade é essa, a culpa não é do venezuelano, a culpa é nossa mesmo. Nós não estávamos protegidos e deixamos que o sarampo começasse esse estrago que ele está fazendo agora. Você falou algumas coisas muito interessantes, por exemplo, com relação aos riscos, né? Hoje a gente sabe que os negócios são feitos com o mundo, né? A internet abriu essas fronteiras para as empresas e a necessidade de deslocamento profissional é muito grande, né? E é muito caro você mandar um profissional para fora e é mais caro ainda ele não poder participar daquela reunião que é tão importante para a empresa que mandou ele para lá e às vezes por uma doença que ele contraiu lá, por conta de não estar com a vacinação em dia. E existem outras atividades que impõem um risco aumentado para contrair determinadas doenças. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, explicasse um pouco sobre isso. Quais são as vacinas, em geral, também que são mais recomendadas para determinadas atividades profissionais, pensando essas atividades como viajantes? Existe a questão da febre amarela, que todo mundo fala, sei que tem que tomar, mas fica parecendo que a vacina do viajante é a febre amarela. E não é verdade, não é isso? Não é verdade. Assim, isso que você falou, tem várias coisas para a gente abordar aqui em termos, né, uma panela cheia de informações. Sim. Né? Então, o que a gente pensa quando a gente pensa no viajante profissional, que foi que você colocou? Na realidade, as vacinas recomendadas no calendário de rotina pela Sociedade Brasileira de Imunizações, essas vacinas já abrangem os maiores riscos que a gente possa ter, independente de para onde a gente vai. Ou seja, se tiver com essas vacinas em dia, você está tranquilo. Quase que o caminho todo está caminhado. O que a gente vai ver é riscos específicos de algumas vacinas que não estão no nosso calendário. Hoje em dia, Brasil, a vacina da febre amarela, que foi citada aqui, ela é já recomendada para todo o território nacional. Vai ser essa implementação escalonada até abril, mas de abril em diante é uma vacina de rotina. Então, não tem nem que se pensar em viajar e tomar a vacina da febre amarela, que é muito comum, né, na prática da gente. Exatamente. Na prática da gente, eu vou para a Disney e quero tomar a febre amarela. Não, né? A gente tem que tomar a febre amarela porque a gente vive aqui no Brasil. E as exigências internacionais têm que ser cumpridas. Lembrando que a maior parte dos países que pede, que exige, eles não são locais que a pessoa possa contrair a febre amarela. Eles são livres de febre amarela. Eles estão querendo se proteger, então. O país está se protegendo, impedindo que a gente leve a febre amarela para lá. Ou seja, venha vacinado para não trazer febre amarela para cá. Exato. Uma outra vacina que não está no nosso calendário de rotina é a febre tifoide, que tem recomendações específicas para viagem longa, em locais onde a doença é risco. Exatamente. Entendi. Então, se você vai viajar, por exemplo, aqui, a febre tifoide não é recomendada de rotina. Não. Mas você vai viajar para um lugar onde ela ocorre e o risco de você contrair essa doença lá é grande, você deve se vacinar. Daí a importância da consulta. Da consulta, de avaliação. E avaliação do seu estado. E lembrar que não é só vacina, nenhuma vacina é 100%. A gente tem que lidar também e pensar em outras formas de prevenção. Não é porque eu estou vacinado contra a febre amarela, eu não vou pegar a febre amarela. Ok. Mas existem outras doenças transmitidas por mosquito e que vão me exigir o uso do repelente, né? Não é só febre amarela que é o risco. A gente tem a malária, a gente tem chikungunya, a gente tem dengue, a gente tem outras doenças que não são comuns no Brasil, né? Cefalite japonesa, e aí vai depender da epidemiologia do local, né? E é importante ouvir, então, um médico que tenha bom conhecimento da situação epidemiológica no local de destino desse viajante, para que ele possa estudar as recomendações, não só de vacinação, mas outros cuidados que podem incluir, inclusive, o uso frequente de determinado tipo de repelente, por exemplo. Por exemplo. E se a gente está falando de longevidade, lembrar, por exemplo, da doença pneumocócica. Não é incomum infecção respiratória
entre viajantes. É viagem de avião, é proximidade, é convivência com pessoas vindo de outros lugares, muitas vezes em época de inverno, de circulação de agentes que causam doenças respiratórias. E aí você está lidando com uma população mais suscetível à doença pneumocócica, onde é recomendada de rotina a vacina pneumocócica, e ele viaja sem ter essa proteção e pode um resfriado comum se transformar numa pneumonia que poderia ter sido prevenida e que vai demandar, não é nem só o adoecimento, um custo com consulta, dificuldade, muitas vezes, de conseguir tratamento, que não é fácil, né? Dependendo do lugar do mundo que você está. Então, o calendário, de acordo com a faixa etária e respeitando comorbidades, que podem algumas vacinas serem especialmente recomendadas para essa população, tem que estar em dia. E aí o resto é muito mais fácil e entram também essas outras recomendações. Né? O viajante adulto, me ocorreu uma coisa agora. Algumas vacinas, dependendo da idade da pessoa, não estavam disponíveis ou indicadas de rotina quando essa pessoa era criança, por exemplo, e quando as pessoas tendem a ficar mais atentas ao calendário. Né? Depois que cresce, se pergunta, sua vacina está em dia? Onde é que está a sua carteira de vacinação? Ninguém lembra, né? Nem adulto não tem carteira de vacinação, é muito difícil. Porque perdeu, né? E não se lembra mais disso. Então, pode ser que alguma vacina indicada de rotina para criança seja necessária para um adulto, porque ele está se deslocando para um local onde ele vai ter, por exemplo, ele vai para um lugar que tem surtos de meningite. E aí seria importante... E ela não é uma vacina de rotina. Não é uma vacina de rotina para o adulto. Mas, independente de ter ou não uma caderneta de vacinação, quem lida com vacina consegue supor com uma boa margem, né, de segurança o que aquele adulto ou aquele idoso pode ter tomado durante a vida, porque a gente sabe quando essas vacinas foram introduzidas, seja no privado, seja no público. Então, por exemplo, uma pessoa de 40 anos dizer, eu tenho certeza que eu tomei a vacina da varicela quando eu era criança, ela não tomou, porque não tinha essa vacina. E aí você vai perguntar, e você teve catapora? Não sei. E ela está indo para um país do Sudeste Asiático, para a África, onde a varicela acontece, e acontece mesmo, é melhor colocar em dia essa vacinação. Ela pode ter a impressão que tomou todas as vacinas da infância, mas todas as vacinas da infância depende de quando ela nasceu. E quem lida com vacina tem esse conhecimento para poder supor com uma margem de segurança boa, que ela pode estar precisando, porque não tinha antes, o que precisa de reforço, ou o que é novo mesmo e é indicado para aquela situação específica de viagem. Né? E se a vacina existia, mas a dúvida persiste? A indicação é vacinar. Não há risco. Na dúvida, não arrisca. Na dúvida, não tendo... Não há superdosagem de vacina. Não existe overdose de vacina. No máximo, ela foi dada à toa, mas funcionou como um reforço. Às vezes é uma pessoa também que já tem uma comorbidade e que até um reforço ali pode ser bom. Quando você chama de comorbidade, só explicando, é uma pessoa que já tem uma doença crônica outra exatamente. Coisa, que, ao se infectar por um vírus, uma bactéria, tende a ter a sua doença agravada. Exatamente. De quadro, evolução pior. Pior. Podem levar à internação, a quadros sérios e até a óbito. Né? Pode dar um exemplo desse tipo de doença, de comorbidade? Bom, então vamos lá. Uma gripe, o vírus da gripe, atingindo uma pessoa jovem saudável, ela pode causar uma gripe que vai ser desagradável, que vai dar febre, que perder o passeio, ou a reunião. E ele vai sair bem. Agora, se eu tenho um paciente diabético, um paciente cardiopata, um paciente com mais de 60 anos, com alguma doença reumática, que use alguma medicação que pode afetar o desempenho do sistema imunológico, essa gripe que sara na pessoa saudável pode evoluir ou para uma pneumonia pelo próprio vírus, que é muito grave, uma síndrome respiratória aguda grave, ou ser complicada com uma infecção bacteriana, virar pneumonia, e aí a evolução da pneumonia também pode não ser boa, né? Pode ser pior. E a gente estava falando um pouco sobre essa questão da vacinação do viajante, de perdas de oportunidade. Qual é o tempo ideal
para o viajante se vacinar, obviamente, antes da viagem? Então, algumas vacinas que precisam de mais doses e mais tempo para você completar o esquema, por exemplo, uma vacina de hepatite B, que é uma vacina recomendada para todo ser humano que anda sobre a face da Terra, e em viagens mais ainda, a gente tem um monte de publicação associando viagem com maior incidência de relações sexuais e, principalmente, dependendo da população, uma relação sexual desprotegida, que é aí que a hepatite B fica perigosa. Que é via sangue contaminado e outras secreções. Exatamente. Né? Então, é uma doença sexualmente transmissível, a hepatite B. Então, você precisaria de mais tempo para fazer esse esquema completo. A hepatite D são quantas doses? São 3 doses, sendo aplicadas com intervalo, né, num período de 6 meses. Existe a possibilidade até de esquema acelerado para atender, né, uma pressa que você tenha, desde que você lembre de tomar uma 4ª dose 12 meses depois. Mas, de um modo geral, o que a gente diz é o quanto antes, melhor. Mas pelo menos 1 mês antes da viagem. Não que não tenha utilidade. O viajante de última hora é uma boa oportunidade. O viajante, é melhor do que nada. Para a gente colocar o calendário em dia, de qualquer maneira. Mas é melhor aproveitar aquela oportunidade, colocar em dia e recomendar, e numa próxima viagem pode estar protegido. Às vezes a viagem também é longa, então no início da viagem não há proteção, mas com o tempo passando, da metade da viagem, ou depois de pelo menos 15 dias depois, essa pessoa vai estar protegida. Você falou da hepatite B, que é uma doença sexualmente transmissível e tal. Existem países do Oriente, né, que tem surtos frequentes de hepatite B, né? Na África, existem regiões no mundo que são consideradas de alta incidência para hepatite B, que é sexualmente transmissível. E a gente teve, esse ano passado, surtos de outra hepatite, que é a hepatite A, nos Estados Unidos, na Europa. Se não me engano, foram mais de 15 países na Europa com surtos de hepatite A. Exatamente. Né? Que é uma vacina que foi introduzida no calendário vacinal infantil, né? Na rede pública não está disponível para o adulto, não é isso? Isso. E que certamente a gente tem um contingente imenso de jovens, adolescentes e adultos desprotegidos sem a vacinação. Qual é a forma de contágio, como é que a gente contrai a hepatite A? Nos Estados Unidos, acontecer surto de hepatite A é uma coisa que é um risco constante. Eles não têm uma alta endemicidade da hepatite A como a gente tem aqui no Brasil. Então, a vacina não faz parte da rotina. Então, esses surtos que aconteceram, a gente viu em populações onde a vacina não faz parte da rotina. Agora, aqui no Brasil, que é um país de endemicidade intermediária, quer dizer, a gente tem um percentual cada vez mais considerável da população que cresce sem proteção, no entanto, estando em contato durante a vida, pode não ser no seu dia a dia onde ele mora, que tem boa condição sanitária e de esgoto e etc., mas ele circula em outras áreas onde essa condição não é a mesma coisa e o vírus está aí. É uma vacina que não está na rotina pública, mas é recomendada para todo brasileiro. Então, mais importante do que o surto americano foi o surto em São Paulo. De hepatite A. De hepatite A. A gente teve no Rio também. A gente teve mais de que... No Rio de Janeiro teve um surto ali no Vidigal, por conta de gelo contaminado, e em São Paulo, mais de 500 casos diagnosticados, e isso é interessante. É uma doença de transmissão fecal-oral. Isso significa o quê? O que você tem água contaminada com o agente, com o vírus que causa hepatite A, e que pode estar. Você usa essa água num gelo que não é filtrado. Que não é filtrado. Ou você rega uma verdura e não higieniza direito. Higieniza essa... Mas eu já li também que pode estar presente em frutos do mar, mal cozidos, alimentos mal cozidos, mal preparados. Resistente, não morre com congelamento, ele não morre com ferver,
Então, ele sobrevive muito tempo, então ele tem um potencial de infecção muito grande. E o interessante, continuando a história de São Paulo, é que grande parte, né, a maior parte desses casos aconteceram entre homens que fazem sexo com homens e ligando aí a atividade, a prática sexual. Quer dizer, não é uma doença sexualmente transmissível como a hepatite B, que é exclusivamente por sangue e secreções, mas o que a gente vê hoje, e nos Estados Unidos também, uma ligação forte com transmissão sexual mesmo. Então, não é só o que você come. Existe também esse risco de transmissão de acordo com o seu hábito de atividade sexual. Um mergulho no mar contaminado é um risco para hepatite A. É um risco para hepatite A. Então fica o recado, pessoal. Viajar com qualidade, viajar é muito mais do que pensar na roupa que vai levar e no roteiro, porque nada disso faz sentido se a saúde estiver comprometida. Você tem um risco de perda financeira, você tem um risco de perda para a empresa, se você é um viajante a trabalho, não é isso, doutora? Prejuízo profissional. Prejuízo profissional. Você tem vários riscos e o risco da saúde, porque ninguém sabe qual vai ser a consequência de um adoecimento, né? A prevenção em primeiro lugar. Que recado final você deixa para os nossos ouvintes? O recado final é: não esqueçam de botar na bagagem a certeza de que está preparado para qualquer eventualidade. A gente faz isso levando, né, o nosso kit SOS, roupas a mais, caso estrague, bolsas a mais. A gente deveria levar mais certeza de que a gente não vai adoecer também. Fantástico, doutora Flávia. Conversamos com a doutora Flávia Bravo, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional Rio de Janeiro, membro da Comissão de Revisão de Calendários e Consensos da Sociedade Brasileira de Imunizações Nacional. E lembrando, não é, doutora, que a gente tem o site sbim.org.br, SBIM é a sigla S, B de bola, I, M de Maria, e o família.sbim.org.br, onde você pode obter todas as informações para tirar dúvidas, para se informar sobre cada doença, para perguntas e respostas, mitos e verdades, depoimentos de pessoas que tiveram a doença por não se vacinarem, que é muito importante consultar lá. Enfim, livros para serem baixados, o e-book, download gratuito. Tem um e-book chamado Tudo o que você precisa saber sobre vacinação, sobre imunização. Esses dois sites são uma fonte segura de informações. São sites certificados pela Organização Mundial da Saúde, até agora os únicos no Brasil, e que estão disponíveis para você acessar e, inclusive, enviar sua dúvida, conversar, porque essas dúvidas vão ser respondidas pelos diretores da SBIM, profissionais como a doutora Flávia Bravo, entre tantos outros que estão lá prontos para te receber. Muito obrigado, doutora. Obrigado a vocês. Obrigada a vocês. Saímos.